apenas uma porcentagem muito pequena. E o restante desse povo? Por que as pessoas não compreendem? Embora eu tenho certeza que a grande parte dessas pessoas, a maior parte delas, eu estou dizendo aqui dos católicos, hein? Nem estou dizendo aqui dos protestantes, dos pagãos e dos ateus. Estou dizendo dos católicos. A grande parte deles, ao menos alguma vez, deve ter escutado na vida, entendeu? Que é necessário ir à missa aos domingos. Ao menos, né? Ao menos alguma parte deles deve ter escutado isso. A maior parte deve ter escutado. Entretanto, não vem. Sabe, não compreende. E não é uma questão só de inteligência, não. Porque entender que é importante a missa, eu penso que todos entendem, sabe? Mas o problema é que não entra no coração. É aquela verdade que fica apenas na mente, na intelectualidade, mas não cai ao coração. A pessoa não se convence da verdade, da vontade de Deus, entende? Porque quem não reza, não obtém a graça espiritual, não obtém a força espiritual para compreender a palavra de Deus no mesmo espírito em que ela foi ditada, entendeu? As pessoas que não rezam, elas são incapazes de compreender coisas espirituais, não entendem. As pessoas que não rezam, elas não vão compreender que precisam viver na graça de Deus, ou seja, em comunhão com Cristo, não entenderão, sabe? Não entenderão. Por quê? Porque é preciso do Espírito de Deus para nos levar à compreensão das coisas de Deus. O Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, vem pela súplica, vem pela oração. O que é rezar? Rezar é falar com Deus. Rezar é essencialmente pedir. Rezar é rogar, suplicar, significa pedir, entendeu? Sim, mas pedir, rezar é pedir? É pedir. Mas tem oração também de agradecimento, de louvor, existe. Mas rezar é essencialmente pedir. Pessoas que não compreendendo bem a oração dizem assim: eu só agradeço, eu só louvo, eu não peço. Como é que não pede? Você não tem a necessidade da graça de Deus para se manter na santidade? Tem que pedir. O Pai Nosso, por exemplo, que é a oração modelo que Cristo nos deu. A oração modelo, Pai Nosso, tem 7 petições. Vocês vão ver lá 7 pedidos. Então, Pai Nosso que estais nos céus. Primeiro pedido: santificado seja o vosso nome. Depois, venha a nós o vosso reino. Depois, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Depois, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Veja, só pedido, entendeu? Perdoai as nossas ofensas. Pedido de novo. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Depois, e nos livrai, não nos deixeis cair em tentação. Outro pedido: mas livrai-nos do mal. 7º pedido. Então são pedidos, são súplicas, entendeu? Rezar é isto, é pedir a Deus aquilo de que nós necessitamos, as graças de que nós necessitamos para fazer a sua vontade. Sim, podemos pedir as coisas materiais, podemos, né? Aquilo que é necessário para o sustento do nosso corpo, ou para a manutenção da nossa família, a saúde, podemos pedir também? Podemos pedir, nenhum mal nisto, mas a coisa que mais nós precisamos pedir, aquilo que deve ser objeto cotidiano, diário de nossa súplica é esta: Senhor, dai-me a graça de viver no teu amor, dai-me a graça de viver unido a ti, dai-me a graça de perseverar na comunhão contigo. Ou se nós perdemos esta comunhão por fraqueza, por um pecado que tenhamos cometido, nós devemos suplicar ao Senhor: Senhor, dai-me a graça de retornar à comunhão contigo, perdoai, Senhor, os meus pecados, e dai-me a graça e a oportunidade de fazer uma boa confissão. E busque, entendeu? Então esta deve ser a nossa oração, todos os dias, a graça de pedir a Deus, a graça de amá-lo de verdade, a graça de amar os irmãos com os quais nós convivemos, amar as pessoas, entendeu? E quem ama o próximo faz o bem a ele. Então se desdobrará em atitudes boas para com os seus semelhantes, para com aqueles que vivem, a começar de dentro de casa mesmo, entendeu? A tratar melhor a esposa, o esposo, os filhos, o pai, a mãe, o irmão, entendeu? No ambiente de trabalho, a ser honesto e a não se corromper, a cumprir com seriedade, com honestidade o seu trabalho, entendeu? Com competência, aquilo que é a sua função. Na escola, a participar bem das aulas, a não ficar passando de ano à custa de cola. Que coisa ridícula, que coisa feia. E vocês jovens prestem bem atenção, isto é pecado, viu? Colar é mentir, é enganar. Colar é passar-se por aquilo que não é, entendeu? Isso é uma coisa muito feia e baixa, sinistra, entendeu? Jovem cristão não fica passando na escola à custa de cola, não, entendeu? Nem na escola, nem na universidade, nem em lugar nenhum, entendeu? É por isso que estão vendo hoje. Estão entendendo por que está acontecendo hoje? Sabe? Este analfabetismo profissional, um monte de médico que erra a operação, que dá a receita errada, entendeu? Um monte, sabe? De engenheiro que faz casa que cai, ou de prédios que ficam depois condenados, como há pouco tempo um monte de prédio teve que ser destruído. Por quê? Porque é esse tipo de pessoa que passa só colando, entendeu? Que nunca aprende nada, entendeu? Depois prejudica a quem depois deveria se beneficiar dos serviços que estes
profissionais mal formados deveriam então fornecer. É isso que está acontecendo. Por quê? Por causa da fraude. Nós devemos ser verdadeiros. Verdadeiros. Está entendendo? Verdadeiros. E a oração nos ajudará a realmente a reconhecer a verdade. Porque nem sempre é fácil. Não é fácil. Não é fácil viver tudo aquilo que Deus quer. Não é fácil. Mas aqui vem a grande coisa. Aqui vem esta alegria, entendeu? Que é um refrigério para a nossa alma. Não é fácil, mas ao mesmo tempo traz a paz e o verdadeiro contentamento, a satisfação verdadeira ao coração daqueles que vivem a verdade. E a oração nos faz compreender isso. Quem não reza não entende. Quem não reza entra na lógica do mundo, na lógica egoísta do mundo. Vocês, para conversar não, presta atenção. Escuta a missa. Quem não reza, entendeu? Não compreende as coisas de Deus. Quem não reza não entra nisso. A pessoa que não reza, ela entra no espírito do mundo. É aquela lógica do mundo de subir na vida pisando nos outros, de enganar do jeito que puder, entendeu? De não levar a sério as coisas, de mentir, de contar uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali. Este é o jeito de ser do mundo. Entendeu? Digno do inferno, digno de Satanás. Por quê? Porque ele é o pai da mentira, é o pai da enganação, é o pai, entendeu? Da pecaminosidade, do pecado, enfim. O Satanás é pai disso tudo. Então, se nós não rezamos, nós não conseguimos realmente entrar nesta lógica de Deus. Nós ficaremos sempre à mercê e controlados pela lógica do mundo, que é a lógica da condenação, que é a lógica do pecado. Meus amados irmãos, e uma coisa me preocupa nesta pregação de Jesus, da leitura de hoje, quando ele explica a necessidade da oração contínua. Ele fala o seguinte: mas quando eu voltar, será que eu vou encontrar fé sobre a terra? Será que quando Jesus voltar, encontrará ainda pessoas que rezam, que acreditam e que se esforçam de viver a sua palavra? Encontrará se houver gente de oração. Encontrará se houver gente de oração. Gente que reza, entendeu? Foi por isso, se vocês prestarem atenção nas aparições de Nossa Senhora, as coisas que ela mais pede, o que é? Oração. Oração e penitência, entendeu? Por que ela pede oração e penitência? Porque quem reza vai compreender o que tem que fazer. Quem reza compreende as coisas de Deus. Não precisa ser um doutor, não. Não precisa ser uma pessoa, entendeu? Inteligentíssima, de jeito nenhum, entende? A pessoa que reza, ela tem uma espiritualidade. Ela tem um coração aberto à verdade, entendeu? Ao mesmo tempo, a pessoa que reza, ela compreende melhor aquilo que não é bom. Ela vai entender que tem coisas que não convém, que tem coisas que não são de Deus, entendeu? Não é porque ela é doutorada nisto ou naquilo, porque o Espírito Santo instrui a pessoa também, sabe? Ela faz com que os ouvidos do coração se abram à verdade de Deus e ao mesmo tempo reconheça o que é certo e o que é errado. Então a oração é fundamental. Quem rezar se conseguirá manter-se na fé, porque alcançará estas graças para ser obediente a Deus. Mas quem não rezar, não conseguirá se manter na fé. Portanto, irmãos, façam isto que a Bíblia nos diz, façam isso que Nossa Senhora sempre nos motiva a fazer. Rezem. Uma vez em Medjugorje, interessante, quando ela apareceu e ela disse assim, uma vez ela apareceu e disse, rezem, rezem e rezem, sabe? Ela apareceu e não disse mais nada, disse apenas isto, rezem, 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 rezem e rezem. Outra vez ela disse 5 vezes e não disse mais nada, apenas disse para rezar. E quando alguém perguntou para ela, o vidente perguntou, por que a senhora pede tanta oração? Porque parece que a gente deveria fazer um monte de coisas, né? E temos que fazer realmente um monte de coisas, mas a coisa que ela mais pede é a oração. Ela foi e respondeu. Ela disse assim, olha, eu peço que vocês rezem, porque se vocês rezarem, vocês compreenderão o que tem que fazer. Se vocês não rezarem, não adianta nada. Não adianta eu explicar outras coisas, porque se vocês não tiverem oração, a palavra de Deus não penetrará em vossos corações. Vocês não compreenderão. Está entendendo por que eu falo aqui muitas coisas? Eu penso que eu falo claramente. Eu penso que não falo chinês, penso que aquilo que eu prego aqui é claro. Mas por que tem um monte de pessoas que não entendem? Por que tem um monte de pessoas que entram no ouvido e saem no outro? Porque não reza, entendeu? Não reza, é incapaz de compreender as coisas de Deus, sabe? Não tem vida de oração, é incapaz de compreender as coisas espirituais. Está entendendo? E continua na mesma vidinha de sempre, nos mesmos pecados de sempre. Não luta, porque quando a pessoa às vezes cai no pecado, mas está lutando, confessa, levanta, reza, entendeu? Está lutando para viver na graça de Deus, isto diante de Deus é meritório. Mas quando a pessoa se acomoda ao pecado, não
quer sair dele, entendeu? Se acostumou ao pecado e acha que está abafando, né? Que é ótimo viver assim, que não tem problema nenhum. Quer dizer, a pessoa empedernida, endurecida, não tem vida de oração, não reza. E por isso que é dominada por Satanás e não tem como Deus fazer nada por aquela pessoa enquanto ela mesma não se dispor, entendeu? A suplicar a Deus na oração a graça da sua conversão e da sua mudança. Meus amados irmãos, a oração é o que o mundo hoje mais precisa para chegar à conversão que Deus tanto deseja para cada um de nós. Rezemos para que a graça de Deus repouse sobre nós e nós tenhamos realmente os meios para poder vencer os combates do dia a dia e mantermos-nos fiéis a Jesus Cristo, nosso grande Deus e Senhor, presente no Santíssimo Sacramento, desejoso de reinar em nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E nossa Mãe, Maria Santíssima.